Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, torcedor de outros clubes. Eu tava aqui acompanhando, né, o Brasileirão, jogo atrasado do Mirassol com o Botafogo. E que campanha absurda faz o Mirassol, né? O Mirassol, ele é o quarto colocado no Brasileirão, tá? Com um jogo a menos, todo mundo, né? Já foram 23 rodadas. E ele tem um jogo a menos porque ele fez esse jogo atrasado com o Botafogo. E ele empatou em 3-3 com o Botafogo. O Mirassol, né, que para muitos era um time que só ia bater e subir, briga pau a pau com Botafogo, Bahia, São Paulo, Bragantino, Corinthians, por uma vaga na Libertadores. O Mirassol está a 5 pontos, 6 pontos, eu diria, para ser exato, de se manter no Brasileirão Série A do ano que vem. Você sabe quem é o técnico do Mirassol? Rafael Guanais. Eu acho que quase ninguém fala sobre isso, né? Mas o Mirassol começou com o Barroca, mandou o Barroca embora. Se o Barroca tá no Mirassol, meu amigo, esquece essa campanha aqui. Esquece, tá? O Mirassol foi buscar o Rafael Guanais, que começou essa temporada no Atlético Goianiense. Daqui a pouco a gente chega lá no Atlético Goianiense. Ele foi demitido no Atlético Goianiense pela questão dos resultados. E aí, cara, eu lembro, pode pegar aqui e procurar o vídeo aqui no canal. Eu falei sobre o Guanais. Quando o Remo tinha demitido o Santana, antes do Daniel Paulista chegar, eu falei, pô, acho que seria muito interessante o Remo trazer o Rafael Guanais. Só que aí o Mirassol foi muito mais rápido, contratou o Guanais e agora tá aí, ó, fazendo uma campanha de Libertadores. O Mirassol, que não tem o melhor elenco, tá? Não é investimento caro em elenco, é investimento pontual. E tá surtindo efeito porque o time vai se manter no Brasileirão e provavelmente vai beliscar uma vaga aí para alguma competição internacional. A primeira na história do clube, né? Um clube que priorizou a sua estrutura. Lembrando, o Mirassol, ele vendeu um jogador, se não me engano, foi o Luiz Araújo, inclusive, que está hoje no Flamengo. Vendeu, a grana que caiu dessa venda, ele investiu no CT. Montou o CT ali tudo, montou um time muito seguro na Série C, subiu, né? Ele ficou um ano na Série C, se não me engano, não subiu direto da D para C, subiu para a Série C, ficou um ano, depois subiu da Série C para a Série B, ficou um ano ou dois, não estou lembrado bem, e subiu para a Série A. Em todos esses momentos, o Mirassol ficou investindo, né, na sua estrutura. E hoje tem uma estrutura excelente e o clube aí está numa posição privilegiada no Brasileirão. Sobre o Atlético Goianiense, né, que é o nosso próximo adversário, o Rafael Lacerda deu uma espécie de provocada na torcida do Remo. Aliás, no Remo em si, né? Ele falou que o próximo adversário do Atlético Goianiense só fala em acesso. Só fala em acesso, o papo que rola é acesso, e que no time dele, ele não fala em acesso, olha só. Por que ele não falava em acesso, né, no time dele? Por que ele não fala em acesso? Porque quando ele chegou no time dele era o 14º colocado da competição, se eu não estou enganado. É por isso que ele não vai falar em acesso, ele vai falar em rebaixamento. O Remo está desde o início do campeonato brigando pelo acesso. Mas ele falou, nessa questão que o Remo só fala em acesso, não pense que foi num bom sentido, não. Ele falou que o Remo só fala em acesso, mas o Remo não entra no G4. De uma certa maneira, ele está certo. Porque, de fato, o Remo fala muito em acesso, a torcida, principalmente, fala muito em acesso, mas parece que internamente o Remo não dá esse passo a mais. Só que o Rafael Lacerda precisa entender o seguinte: ele começou o campeonato com o Vila Nova, não conseguiu, né, muito por conta dessa mentalidade dele também, e aí foi demitido do Vila e chegou no Atlético Goianiense agora, depois de vencer o Avaí. Se ele pensa que ele vai colocar a pressão em cima dos jogadores do clube do Remo para esse jogo, se ele acha que com essa declaração ele vai colocar a pressão para cima dos jogadores do Remo, ele está totalmente errado. Porque a pressão já existe em cima dos jogadores do Remo. Eles não jogam em um time que não tem pressão, não tem cobrança de torcida, igual o Atlético Goianiense. Com todo respeito à instituição, merece respeito. É uma instituição que se manteve ali, se manteve segura nos últimos anos, subindo da Série B para a Série A, vários acessos, várias condições. É um time que se reestruturou. Eu tive, inclusive, a honra de visitar ali o estádio do Atlético, e lá você vê a linha do tempo. Lá no Acioli você vê a linha do tempo. De como era o Acioli, por exemplo, em 2008 e como está hoje.
A estrutura de, meu amigo, de se elogiar, não tenha dúvidas disso. Só que o futebol hoje em dia, o Remo tem muito mais time que o Atlético Goianiense. Mas isso precisa ser colocado dentro de campo, não adianta. O Remo precisa entrar em campo e derrotar o Atlético Goianiense. Mas que bom que o Rafael Lacerda pensa assim, né? Que bom que ele pensa assim, que não se fala em acesso no time dele, só no Remo que se fala em acesso. Eu espero sinceramente, com todas as condições, que essa diretoria do Remo, e principalmente esse treinador, tenham visto essa provocação. Tenham visto que, de fato, precisa-se de uma motivação a mais. O Remo ontem esgotou todos os ingressos, tá? Vai ser casa cheia, bainão lotado, inclusive gente do lado de fora para assistir o jogo, porque todo mundo sabe que esse jogo é um jogo de vida ou morte para o Remo. Não tem outra definição. O Remo precisa vencer esse jogo. O Remo precisa, desde o primeiro minuto, desde que a bola rolar, o Remo tem que entrar com um único pensamento: eu só saio daqui hoje com os 3 pontos, com a vitória. Os jogadores do Remo precisam entender isso. Porque se o Remo não ganhar, irmão, time que não vence, time intermediário de tabela, time que não vence, time de zona de rebaixamento em casa, é muito difícil conquistar algo a mais na competição. Se vencer, vai chegar muito vivo na próxima rodada. E lembrando, a gente joga fora de casa a próxima rodada, mas é contra o Volta Redonda, um time que está agonizando na zona de rebaixamento. Então tem totais condições sim do Remo buscar essa condição aí de continuar brigando pelo acesso. O Pedro Rocha, rapaziada, é um dos jogadores ali que tem um melhor currículo, eu posso dizer, desse elenco do Clube do Remo. Jogou só em clube grande. Sempre sentiu esse peso, essa pressão. Agora o Pedro Rocha está no Clube do Remo e vive a melhor fase da carreira dele. O Pedro Rocha nunca numa temporada marcou tantos gols quanto nessa. E tem um detalhe que eu gostaria muito até de pontuar aqui sobre esse momento do Pedro Rocha. Ele está focado no Remo. O Pedro Rocha recebeu uma proposta recentemente, aliás, uma sondagem. Vou refazer o que eu disse. O Pedro Rocha recebeu uma sondagem recentemente do Vasco. O São Paulo também sondou, mas o Vasco foi um clube que ficou mais interessado na contratação do Pedro Rocha. Ele não quis deixar o Remo. Aliás, ele deu o recado para o empresário dele: só fala comigo quando tiver a proposta já concreta. Não fala comigo só de especulação. Na minha cabeça eu estou focado no Remo. E isso se chama profissionalismo. E nós temos sim que elogiar, porque a gente já defendeu tanto jogador que não foi profissional no Remo. Quando o jogador é profissional, quando ele se dedica dentro de campo, nós temos que elogiar. Nós temos que vir aqui sim bater palmas pro cara. Quantas pessoas não criticaram a chegada do Pedro Rocha? Eu fui um que critiquei inclusive os primeiros jogos do Pedro Rocha. Mas teve um jogo dele que me chamou muita atenção, que foi até um que ele faz um gol de cabeça. Acho que foi o Capitão Poço, se eu não me engano. Eu não sei se foi o Capitão Poço. Foi um jogo no Parazão, que ele faz um gol de cabeça, que eu disse: pô, o Pedro Rocha pode render. Eu falei até para um amigo meu, tava conversando com ele, a gente tava assistindo esse jogo, e eu falei para ele, eu disse: pô, cara, esse cara aí, a mesma coisa que eu falei do Brenner, lá em 2022. Pô, esse cara pode render, mano. Esse cara aí, talvez, dessas 2 contratações, ele é que eu possa acreditar mais. O cara, o Pedro Rocha não tá tão bem e tal. E o cara se transformou na Série B, né? Se transformou no melhor jogador da competição. E isso tudo também porque ele é um cara extremamente profissional e focado naquilo que quer. E se tem um cara dentro do Clube do Remo que fala muito em acesso, viu, Lacerda? Viu? É o Pedro Rocha. Quer um conselho? Marque ele no sábado. Marque ele. Porque se ele escutou essa sua declaração aí, o cara vai dar a vida em campo. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.